Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Diante da situação de Lula, Partido dos Trabalhadores se desespera no Planalto. E agora, ministro se manifesta sobre possível afastamento do atual presidente da República que se encontra internado no Hospital de São Paulo, Sírio-Libanês. Nós vamos trazer aqui as informações para vocês, mas antes eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. O PT está desesperado, como se as eleições de 2024, que mostraram a total derrocada do Partido dos Trabalhadores, a alta do dólar e a economia devassa, já não fossem motivos suficientes para causar pavor na petezada. Agora, o atual presidente da República está internado após uma cirurgia extremamente delicada na cabeça. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nos corredores do Planalto, a aflição fica evidente. E não é por menos. Até os dias de hoje, ninguém consegue entender como Lula venceu as eleições de 2022. O que se passa na cabeça de Geraldo Alckmin neste momento? O Partido dos Trabalhadores tem vivido dias de terror no Planalto. Está em parafuso. Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, como eu falei para vocês, o governo enfrenta um impasse com o Congresso Nacional, especificamente com Arthur Lira, em razão de promessas não cumpridas sobre emendas parlamentares. A expectativa de que o ministro do STF, Flávio Dino, flexibilizaria regras para as emendas foi frustrada. Com isso, líderes partidários vetaram qualquer discussão sobre o pacote fiscal do governo para início dessa semana. Mas o assunto é, o ministro que se manifestou sobre o possível afastamento do atual presidente, o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ministro Paulo Pimenta, não deu o braço a torcer. Ele afirmou que o atual presidente não precisará se afastar da presidência do país por enquanto, mesmo estando internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Em um primeiro momento, estamos trabalhando que não haverá necessidade de afastamento formal do presidente, disse em entrevista para a Rádio Gaúcha. O que nos chamou a atenção, pessoal, é que na segunda-feira, quando a bandeira fica hasteada lá no Planalto, quando o presidente está presente, né? E na sexta-feira, às 6 horas da tarde, ele se retirou para ir até o hospital. Mas eles continuaram com a bandeira hasteada até as 8 horas da noite, até as 20 horas da noite. Então, a partir do momento que ele tirou o pé do Planalto, tem que ser feito. A bandeira tem que ser abaixada, não tem que ficar hasteada. Então, é uma situação aí que nós vemos que parece que existe algo por detrás, alguma coisa por debaixo desse tapete. Mas nós torcemos sempre pela vida. A vida é a dádiva dada por Deus. Então, nós sempre torcemos e oramos pela vida, né? Na madrugada desta terça-feira, o petista foi levado para a unidade hospitalar e passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia na cabeça. O procedimento durou cerca de 2 a 3 horas. Com o quadro de saúde estável, Lula ficará internado na unidade de terapia intensiva na UTI, né, por 48 horas. Depois irá para um quarto no hospital, onde deve permanecer pelo menos ao longo desta semana. Vale lembrar que o petista já passou por outros procedimentos médicos, como as operações no quadril e na cabeça, e mesmo assim não interrompeu suas atividades presidenciais. A equipe médica responsável pela cirurgia informou que ele está acordado, conversando normalmente, se alimentando bem e sem sinais de comprometimento cerebral. Claro, né? Eles vão ter que falar aquilo que não prejudicará aí ele na presidência. Mas o que nos chama a atenção, né, é que ele não passa a presidência para Geraldo Alckmin. E ministros assumem tratativas no Congresso. Nas entrelinhas, né, você vai entender ao decorrer desta semana o que nós estamos falando aqui. Mas é como eu falei para vocês,
Arthur Lira, ele não vai dar, né, não vai dar folga aí. A expectativa de que o ministro do STF, Flávio Dino, flexibilizaria regras, não aconteceu. Os ministros Rui Costa e Fernando Haddad me asseguraram que isso ocorreria, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, muito chateado aí, né, por ele ter sido, assim, entre aspas, enganado. Parlamentares deixaram claro que sem a liberação dos recursos das emendas, haveria veto e qualquer discussão sobre o pacote fiscal. O impasse resultou na retirada do pacote fiscal da pauta da Câmara, que agora prioriza projetos de segurança pública. Ou seja, além do governo atual estar enfrentando a internação do atual presidente da República, estão enfrentando aí muita dificuldade, né, no tal corte de gasto, no projeto de corte de gasto. O que aconteceu? A Secretaria de Relações Institucionais, para conseguir aí algum resultado na Câmara dos Deputados, especificamente do presidente da Câmara, anunciou a liberação de 8 bilhões de reais em emendas para tentar avançar nas negociações. No entanto, ainda não houve a alocação desses recursos. A pauta da Câmara divulgada nesta segunda-feira inclui 21 projetos de lei, dos quais 5 estão em regime de urgência. Todos eles versam sobre segurança pública. Ou seja, a não aprovação da LDO até o final do ano nunca ocorreu. Se ocorrer, pode obrigar o governo a adotar créditos extraordinários para cada categoria de despesa, o que poderia paralisar a administração pública. Vale ressaltar aqui também que os estados, Minas Gerais, Goiás, não sei, não saberia citar agora aqui para vocês sem fazer uma pesquisa, mas especificamente Minas Gerais estão com dívidas imensas e o governo terá que ajudar, né? Inclusive Rodrigo Pacheco tem se colocado aí para intermediar essas dívidas. Ou seja, o país está... Eu não gostaria, não queria nem falar aqui, trazer essas informações. Nós gostaríamos de trazer informações boas para vocês. Mas, infelizmente, o nosso país está sangrando. Nosso país está em crise. Hoje, já vamos ter aí, com certeza, em breve, Campos Neto vai votar pela última vez a aumento de juro. A reunião, né, do comitê da Copom marca a última participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nas decisões sobre os juros brasileiros. Ele termina o mandato em 31 de dezembro. A expectativa do mercado até o fim de semana era um aumento de 0,75 ponto percentual, ou seja, mais aumentos de juro. É o povo que paga a conta de todo este desgoverno. Vou finalizando aqui este vídeo. Agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.